pessoal. Estamos aqui de volta à nossa programação. A próxima mesa é sobre essa reta final da cobertura das eleições. O que jornalistas de educação devem priorizar nesse momento? Então, eu chamo aqui ao palco Vitor Vieira, que é editor do Caderno Metrópole do jornal Estado de São Paulo e também autor de alguns dos guias de cobertura da GEDUCA. Vitor. Aqui, bom dia. Olá, boa tarde. Às vésperas das eleições, quais são os temas, as abordagens, as fontes relacionadas à educação que a gente ainda pode trabalhar para fazer boas reportagens, né? É isso que a gente vai discutir um pouquinho agora. Como que a educação pode estar presente na cobertura eleitoral, ainda mais uma eleição igual essa, né? Tão difícil. E o que dá para a gente pensar agora nessa reta final, em segundo turno, etc. Para falar sobre esse assunto, eu vou chamar aqui primeiro a Bruna Brelas. Ela é estudante de Direito do Amazonas e é presidenta da União Nacional dos Estudantes. Bruna, já está por aí? Bom, já deve estar chegando. Vou chamar, então... a Bruna está chegando. Obrigado, Bruna. Seja bem-vinda. Vou chamar também o João Marcelo Borges. Ele é gerente de pesquisa e inovação do Instituto Unibanco. Ele é pesquisador da FGV, tem experiência na área pública, na área privada. Vai falar um pouquinho com a gente. Olá, João Marcelo. E vou chamar também a Suzana Singer, ela é editora de seminários especiais e treinamento da Folha, já foi ombudsman, já foi diretora de revistas, já foi repórter de educação e ciência e vai contar um pouquinho para a gente aqui da experiência dela. Então, gente, lembrar que as perguntas podem ser enviadas ao longo do debate por meio do chat da plataforma de transmissão. E para quem nos acompanha aqui no auditório, pode usar o QR Code que está atrás do crachá de vocês para mandar as perguntas. Eu vou receber aqui e vou repassando para os nossos convidados. Primeira, vou trazer aqui as provocações iniciais. Bruna, vou começar com você. São duas coisas principais ali. Chega nessa época de eleição, todo candidato adora educação, adora professor, adora aluno, né? Um dos temas, valorizar a educação, é o que eles mais repetem, né? Eu queria saber de você o seguinte, para trabalhar ali, né, nessa interlocução com os candidatos e na pauta de educação, o que você vê como tema prioritário e como fugir desse lugar comum que a educação é importante e partir para discussões concretas? Olha, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Estou muito feliz de poder compartilhar o debate sobre educação aqui. Eu acho que o que se diferencia nessas eleições sobre o debate educacional e que é preciso desafiar os candidatos e candidatas que querem disputar, seja o parlamento, o executivo, é como nós vamos resolver o problema da evasão estudantil, seja na escola ou na universidade. Para nós, do movimento estudantil, eu acredito que esse seja um dos temas mais cruciais que precisam ser pensados de forma estrutural, né? Como o Estado brasileiro vai ser o portador e tomar a iniciativa para que esses estudantes consigam voltar às escolas, para que esses estudantes consigam ter a perspectiva educacional, visto que, na nossa opinião, a educação é um importante instrumento de desenvolvimento da nação. Se a gente olha os dados da pandemia em relação à educação, a gente percebe que a evasão triplicou nas escolas e quem se acaba sendo o mais prejudicado é o estudante mais pobre. A gente está encontrando esse estudante, infelizmente, hoje, nos sinais, nas esquinas, pedindo o que comer. Essa é a situação que a gente encontra hoje, na minha opinião. Talvez esse seja um dos temas mais preponderantes. Legal, ótimo. João Marcelo, o que você acha, então, que deve ser prioritário aí ao tratar de educação com os candidatos e na discussão eleitoral, e como fugir aí desse lugar comum de que a educação é importante sem trazer debates concretos? Obrigado, Vitor. Obrigado, primeiro, à GEDUCA pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui com a Suzana, que acompanha há muito tempo, a Bruna, que
tem feito um trabalho extraordinário. Ano passado, minha coluna de fim de ano, ela foi uma das minhas homenageadas pelo trabalho que ela fez e segue fazendo em defesa da educação, mas mais do que educação, né? Infelizmente, a gente está tendo que trabalhar para defender até a democracia, democracia no seu mais básico conceito. Não estamos nem falando de substância e essência dela, mas ainda só do processo. Primeiro, Vitor, eu vou aqui fazer uma provocação, que eu já fiz também na minha coluna. Eu, sinceramente, não acho que este ano... Eu sou da educação, eu trabalho há 23 anos com políticas sociais e há 18 com educação. Mas eu realmente não acho que esse ano a prioridade do país é a educação. A prioridade do país esse ano é fome. Se a gente não resolver esta coisa emergencialmente, que eu chamo de coisa porque eu não estou passando por ela, porque é um monstro para quem sente, não dá nem para falar em educação, porque a gente não pode nem se considerar minimamente civilizado para ter uma discussão sobre prioridades mais corretas, menos corretas. Dito isso, eu acho que a gente poderia elencar várias questões, mas eu queria chamar a atenção para duas, eu vou, ou três, até uma em função de um colega de vocês da GEDUCA, o Paulo, que esteve aqui de manhã e que publicou uma matéria importante. Primeiro, nós precisamos, inclusive para resolver a questão da fome, de uma agenda de prioridade nacional para a primeira infância e as mães. Não adianta só também ofertar a creche e a mãe não tem nenhuma oportunidade de qualificação profissional, de serviços sociais para auxiliá-la a construir um plano de trajetória de desenvolvimento pessoal. Segundo, no caso da educação básica, complementando o que Bruna já disse, eu chamaria a atenção para aquilo que foi o ponto mais criticado, salvo engano meu, ao longo do período de excepcionalidade da pandemia, que é a governança federativa da educação no Brasil, né? Nós tivemos não um MEC omisso, nós tivemos um MEC opositor, porque nós tivemos um governo federal opositor de governos estaduais e municipais, sobretudo governos estaduais, ao longo da pandemia, a ponto de quase levar isso ao Supremo Tribunal. Tiveram que os estados ajuizar antes, em sua defesa das pessoas. Então, me parece que uma das questões, para mim, cruciais, não é perguntar se um candidato é a favor ou não do texto do Sistema Nacional de Educação, que passou no Senado por unanimidade. É dizer o seguinte: como você vai instituir uma governança federativa que permita articular necessidades, demandas, potencialidades locais com diretrizes e políticas nacionais dentro de uma perspectiva democrática e republicana? Me preocupa menos o texto do Sistema Nacional, porque a gente também tem um incentivo ao regime de colaboração agora instituído na Constituição Federal, ao abrigo da Emenda Constitucional 108 do Fundeb. Então, para a educação básica, eu diria isso. E, por fim, no ensino superior, Bruna, me corrija se eu estiver errado, porque você entende mais disso do que eu, mas a situação de penúria das universidades, das instituições federais e estaduais, as instituições públicas de ensino superior é tamanha, e o quadro socioeconômico brasileiro agravou-se tanto que a permanência dos alunos, eu não estou falando nem em melhorar a qualidade dos cursos, melhorar, tudo isso precisa ser feito, tá? Estou falando ainda da eficiência dos cursos, salários dos professores, infraestrutura. Estou falando, se nós não instituirmos um resgate automático das políticas de assistência estudantil, nós perderemos aquelas pessoas que mais devotaram seu tempo e seus recursos e que mais receberam recursos do Estado brasileiro para chegar ao ensino superior, quando elas já estão lá. Isso é o pior desperdício que a gente pode fazer, é perder talento já com muito investimento. Então, eu acho que isso é urgente, porque, Vitor, enquanto a gente fala, agora a gente está em 12 de setembro, só para dar uma ideia,
o segundo semestre letivo da UNB começa em outubro. Várias universidades federais também. Muitas pessoas vão abandonar os cursos porque não têm condições de viver. Essas bolsas estão há mais de uma década sem reajuste. E eu acho que isso seria trágico para um país que, em 18 anos, de hoje a 18 anos, terá 3,6 milhões de pessoas a menos de 0 a 17 anos. Esta é a velocidade da transição demográfica brasileira. Acho que seria isso. Ótimo, muito obrigado. Eu vou fazer as mesmas provocações para a Suzana, mas transformando um pouquinho a pergunta. Suzana, você como jornalista também, esses desafios todos, né, e outros também, que são muito importantes na educação, como transformar isso em pauta, como levar isso para o debate do noticiário, de forma que as pessoas entendam e que aquilo ganhe relevância na discussão pública? Obrigada. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui. Então, eu queria só começar falando que eu fui repórter de educação há mais de 30 anos e eu acho que o jornalismo progrediu muito nessa cobertura, nesse tempo todo. Inclusive porque existe hoje muito mais pesquisa, muito mais dado, você tem menos achismo do que você tinha na época que eu comecei. A gente tem políticas públicas, a gente tem muitos especialistas. Nesse ponto, eu acho que houve um avanço grande. Onde eu acho que a gente deixa a desejar ainda é em gastar sola de sapato e mostrar a realidade da escola como ela é mesmo, né? Não só da escola, da universidade também. Como o João falou, às vezes a gente está preocupado em discutir no jornalismo grandes políticas públicas, reformas, números, evasão e tal, sem chegar lá embaixo e falar, olha, eu estava citando como exemplo um texto que eu li recentemente do Instituto Acaia, e que fala do preconceito que as crianças que moram em favela sofrem dentro da escola pública. E é um tema que, por exemplo, não vejo isso nas reportagens, né? O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de problema? Ou o avanço dos evangélicos no país. Uma parte desse avanço se explica por quê? Porque as igrejas ficavam com as crianças no contraturno. Os pais não têm onde deixar as crianças, melhor deixar na igreja do que deixar solto pela rua. Então, tem uma função grande, né? Coisas assim, como, inclusive, que vão além da escola, né? A escola, não, além da coisa de ensinar, provavelmente, ela tem uma função social gigantesca. E eu acho que falta esse olhar de reportagem mesmo. E aí, entrando na coisa da eleição, a gente tem que fazer os debates. Lá na Folha mesmo, a gente fez com os representantes dos presidenciáveis. E o Bolsonaro não mandou ninguém, que seria uma voz, a gente imagina, dissonante no debate, mas é tudo muito parecido. É importante, a gente tem que cobrar proposta, não estou dizendo que não fazer, só que só fazer isso não basta. Porque, realmente, se você ouvir as sabatinas ou acompanhar esses debates, faz muita diferença, sabe? Você não vai definir seu voto por aí. Então, eu acho que é confrontar com essa realidade mesmo. Ótimo, obrigado. Eu vou voltar para o João Marcelo. Tem uma coisa nessa discussão educacional que tem ganhado força nos últimos anos, é o desvio da pauta para debates que não são prioritários, debates ideológicos que não entram na pauta educacional e que acabam tomando espaço, energia e atenção das pessoas, né? Na sua opinião, como é que o jornalismo tem que lidar com isso, né? Tem que tentar ignorar esses debates, contextualizar, acreditar que as pessoas vão entender que aquilo não faz sentido? Como que você acha que isso deve ser trabalhado pela imprensa? Vitor, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se eu soubesse, tava bom. Assim, eu realmente não sei a resposta, vou dar meu feeling, assim, porque acho que essa é uma pergunta que o mundo tem se feito desde Brexit, desde a eleição do Trump nos Estados Unidos, desde a desastrosa eleição do Bolsonaro no Brasil. Meu feeling, e um pouco a minha experiência, conversando, dialogando e negociando com atores que
tentaram, muitas vezes, trazer essas pautas à baila, à mesa de negociação e ao espaço de interação republicana, é ignorá-los, sinceramente. Eu acho que nós já demos palco para maluco o suficiente. Eu não estou dizendo que não dar o palco para maluco fará os malucos desaparecerem. E, obviamente, que entre os malucos, há malucos com argumentos e tudo mais. Eu não parto da má-fé das pessoas, jamais. Então, assim, tem gente que discorda de várias coisas que a Bruna defende, e não tem o menor problema de homenageá-la por achar que ela faz um papel extraordinário, e nas coisas que a gente converge, temos certeza que a gente pode trabalhar junto, e assim funciona a vida, e vice-versa, imagino. Agora, quando as premissas mínimas do convívio democrático são solapadas, aí eu acho que você tem que ignorar, mas a função do jornalismo, a meu juízo, é não instigar, então não buscar dar palco pelo exotismo disso, mas a gente já viu esse exotismo num passado recente do Brasil, começando nos programas de auditório, né? Vamos lembrar que o grotesco era parte da diversão da família brasileira nos programas de auditório das principais televisões abertas do Brasil. O grotesco demorou mais tempo para chegar no jornalismo, mas ele já estava nos veículos de comunicação. Mas eu acho que os jornalistas não devem buscar agora. Quando surgir, devem tratar com seriedade. Porque eu tomei aqui a liberdade de falar, não dá palco para maluco, porque a expressão é conhecida, mas vou lembrar uma frase que a Hillary Clinton falou na eleição, na campanha contra o Trump, e que foi considerada um dos elementos que contribuiu para a derrota dela, que ela chamou todos os eleitores do Trump de uma cesta de idiotas, de pessoas deploráveis. Eu acho que você tem que expor o ridículo e contrarrestá-lo com argumentos e fatos concretos. Não dá mais espaço. Agora, a gente continua com vários veículos brasileiros dando espaço para essas pessoas com colunas assinadas semanalmente, e acho que isso é um problema. Acho que isso é um grande problema. Legal, obrigado. Bruna, o que você acha, o que você percebe aí sobre essa discussão? Você que está na linha de frente dessa discussão de outra forma, né, não com o trabalho do jornalismo, mas como que deve ser feita, na sua opinião, como deve ser feito esse debate quando entram nesses fantasmas ideológicos, nesses falsos problemas que tomam o debate educacional? Oi, pronto. Primeiro, eu queria agradecer, viu, Marcelo? Não tive a oportunidade de te agradecer pessoalmente. Quando saiu no final do ano, fiquei muito feliz com a coluna de homenagem. Foi um ano muito difícil, você acompanhou, né? Defender a democracia e a frente ampla não foi fácil, mas hoje a gente percebe que ela está sendo fundamental, um instrumento importante para combater qualquer tipo de obscurantismo, e ela precisa ser defendida. Eu acho que esse debate ideológico, o debate da fake news também, quando você fez a pergunta para o Marcelo, eu lembrei imediatamente do tsunami da educação. Porque foi quando existiram os cortes nas universidades, mas quando o presidente da República e o ministro da Educação se referiram à universidade como uma balbúrdia, e a imprensa colocou isso, ajudou muito o movimento estudantil a se organizar para combater os cortes. Os estudantes se mobilizaram contra os cortes na educação, mas porque eles estavam, as pessoas que estavam comandando o Estado, que estavam assentadas no Ministério da Educação, que estão na presidência da República, estavam se referindo à universidade, que é o nosso maior patrimônio, como uma balbúrdia, que chamaram os centros acadêmicos de ninhos de rato, enfim. São coisas que fizeram com que esses estudantes, naquele período, em 2019, eclodissem mobilizações em todo o Brasil e barrassem, naquele momento, os cortes que estavam anunciados para algumas universidades públicas muito importantes. E hoje a gente enfrenta isso tentando entender qual é esse fenômeno, né, que estava escondido há muito tempo, tentando entender
como nós vamos superá-lo? E aí existem diversas formas, né? Alguns dizem que a melhor forma de se combater esse tipo de atuação é fazer o contrário também, na mesma linha a resposta. Tem algumas pessoas que têm feito isso, mas eu acho que nós precisamos entender que o problema principal é a crise na democracia brasileira. Essas pessoas que hoje, em algum momento, apoiaram o atual presidente da República, que nós, estudantes, fazemos oposição, essas pessoas elas estavam em busca de um ideal. E elas não podem ser ignoradas. Eu acho que o debate de como nós vamos fortalecer a democracia, quais são os instrumentos de fortalecimento da democracia, podem nos ajudar a achar soluções para que pessoas, enfim, a gente vê esses casos no mundo todo. Eu li Os Engenheiros do Caos bem na pandemia e ficava comparando aquilo que o Juliano da Empoli escrevia com a situação que o Brasil viveu naquele momento. E é muito perigoso para o povo brasileiro isso, né? Veja, muitas pessoas, por conta de fake news, por conta de atrocidades faladas, porque diziam que a pessoa que tomasse a vacina iria virar jacaré, várias pessoas, infelizmente, morreram pela falta de informação. E aí aproveito para parabenizar o papel que a imprensa tem tomado nesse último período de muita combatividade, de ser linha de frente da verdade. Eu acho que a verdade ela precisa ser um instrumento importante e aliado à democracia. E a democracia precisa ser um instrumento do povo brasileiro. Enquanto o povo brasileiro, na sua totalidade, principalmente os mais pobres, principalmente aqueles e aquelas que estão na margem da sociedade, não tiverem acesso à democracia, a gente não vai ter força o suficiente para combater aqueles que vêm com as mentiras, aqueles que vêm, como diz na própria igreja, aqueles que vêm com a mensagem do mal, né? Então, eu acho que esses são os nossos principais dilemas enfrentados no Brasil. Tenho a impressão, a gente tem debatido bastante, que as questões simbólicas, elas são importantes, mas as questões materiais, elas são fundamentais. Há muita preocupação sobre o debate da igreja. E, veja, vou, para finalizar aqui, fazer um parêntese. Eu vivi na igreja por quase toda a minha vida. E eu acho que no momento da crise, da dificuldade, quando uma mãe brasileira, evangélica, por exemplo, não tem condições de colocar comida no prato 3 vezes ao dia para o seu filho e sua filha, é isso que conta. Então, as questões materiais hoje no Brasil, elas precisam ser levadas ao povo brasileiro. A gente precisa conversar com as pessoas de que nós precisamos de estabilidade econômica, que nós precisamos reestruturar o Brasil, que nós precisamos combater a fome, que nós precisamos trazer a oportunidade de emprego, de educação para o nosso povo, como caminhos importantes para a superação das crises. Não será um debate ideológico, não serão os loucos que salvarão o Brasil. Serão os sensatos, serão os democratas e serão aqueles e aquelas que têm compromisso com o povo brasileiro, e não falo só do campo político, mas da sociedade como um todo, né? Estudantes, professores, jornalistas, todos que são comprometidos com o Brasil precisam estar, nesse próximo período, muito preparados para a gente enfrentar essas adversidades. Legal, obrigado. Suzana, então, de um lado, esse risco de bater palma para maluco, mas do outro, essa necessidade de dar visibilidade às ideias, ou à falta de ideias, de um candidato, de um gestor público. Como que a gente equilibra aí essa balança? Eu acho que a gente, na imprensa, erra muito, isso é inevitável. A gente trabalha sempre com pressa, sempre em cima reagindo muito aos fatos, né? Então, por exemplo, eu acho que teve muito espaço a discussão sobre colégios militares, até que um dia eu li em algum lugar falando que era 1%, sei lá. É nada, né? Então, não precisava gastar tanto tempo, tanta energia nisso. Agora, escola sem partido, a questão ideológica, essa questão é importante. Isso pegou dentro das salas de aula. E não só da escola pública, como da privada também. Então, é importante discutir. A gente não pode ficar refém da pauta e do que o governo diz, de qualquer governo. Esse, especialmente,
Se você deixar, você passa o dia correndo atrás, desmentindo o que alguém do governo está falando. A gente não pode ficar refém dessa situação. Mas não dá para ignorar, porque eles não estão... primeiro, porque eles não falam pela imprensa, né? Eles têm as redes sociais, eles têm 1 milhão de canais de comunicação. Então, é muito importante que a imprensa consiga colocar uma âncora, dizer isso sim, isso não, isso é verdade por A, B, C, ou isso é discutível, acaba sendo um lastro para quem se interessa em saber o que é verdade ou não. Perfeito, obrigado. Eu vou direcionar uma pergunta que veio aqui da nossa plateia. A Aline Benvenuti está nos acompanhando de forma remota. E ela pergunta, João Marcelo, o seguinte: por que vocês acham que a educação não tem sido pauta constante nas propagandas eleitorais dos presidenciáveis? Bom, boa pergunta, Aline. Perguntar isso para nós aqui é meio que nos fazer chorar, né? Assim, a gente gostaria de que isso estivesse lá. Deixa eu só fazer um adendo. Eu acho que eu não fiz uma distinção importante na resposta anterior, Vitor, que é assim: eu acho que há pautas ideológicas, escola sem partido, homeschooling, educação domiciliar, e há maluquices. Então, terra plana, dizer que todas as universidades públicas brasileiras são plantações de maconha. Isso aqui, eu acho que você responde com dados. As outras, você responde com dados, mas dialoga porque as pessoas têm boa fé a propor isso, ou parte das pessoas tem boa fé. Eu quis, portanto, dizer que acho que a gente deve ignorar, de fato, os malucos. Agora, porque eu acho que, vamos lá, como eu disse no início, acho que tem uma razão boa para a educação não estar presente no debate. Vou falar do debate presidencial e um pouco dos 2 estados que eu mais acompanho, mas nem nesse debate dos governos estaduais. Tem uma razão boa, que é a fome, ou a urgência da fome, ganhou preponderância nessa discussão, goste ou não das propostas que estão sendo ofertadas, mas, assim, este tema, que é o mais importante, mais emergencial, me parece que ganhou a primazia nas campanhas. Então, esse eu acho que é o lado positivo. E aí eu tenho dificuldade de entender, mesmo se haveria espaço para um segundo ou terceiro tema social, dado que o tema da saúde também está muito forte na cabeça das pessoas por conta da recenticidade da pandemia. Então, estou dando aqui positivamente de um lado. Agora, do outro lado, a gente se pergunta muitas vezes isso, quer dizer, educação dá voto? Educação demora tempo para gerar resultados, e muitas vezes os políticos, seja no legislativo, seja no executivo, que são os iniciadores das políticas educacionais, que depois vão resultar em resultados ficou péssimo, né? Mas vão gerar resultados que a gente gosta de comemorar, eles não são muito bem avaliados, não. Só para dar uma ideia, que o pessoal não gosta de falar, tá? Mas aí eu conto. Sobral começou fechando escola, tá? O processo de Sobral começou com o nucleamento de escola, foi tentar ser feito em São Paulo, gerou invasão de escola. Mas o pessoal de Sobral ninguém conta que eles começaram assim. Sobral tem uma OS para formar professores, mas também ninguém conta. Agora, tem resultados. Oeiras não tem nada disso, tem super resultados também. Então, só para dizer que os modelos não são únicos, a gente pode ter vários resultados. Oeiras, no Piauí. Mas me parece que tem um elemento mais importante, que é o seguinte: a elite brasileira não dá a menor para a educação, Vitor. E aí não é os candidatos, não é a imprensa. Os 2 principais contendores da eleição presidencial foram ao principal palco do telejornalismo brasileiro e não houve nenhuma pergunta sobre educação em 40 minutos de conversa no Jornal Nacional, para Lula nem para Bolsonaro. A primeira pergunta sobre educação no Jornal Nacional surgiu para o Ciro Gomes. Se no Jornal Nacional, numa conversa de 40 minutos, a editoria da Rede Globo não é capaz de incluir perguntas de educação, fica muito difícil, né, achar que as campanhas em si mesmas, por si mesmas, vão incluir isso.
ainda que haja uma demanda expressa pela população de diferentes maneiras. As pesquisas mostram, em segundo lugar, terceiro lugar, a educação como importância, mas a verdade é que nós não nos importamos. Vou dar mais 2 exemplos que a imprensa conhece bem. O debate no Brasil sobre a abertura de escolas públicas, sobre a retomada das aulas presenciais na ou pós-pandemia, basicamente subiu da cobertura da imprensa depois que as escolas particulares reabriram. Porque aí, de vez em quando, surgia como uma crítica. As escolas públicas brasileiras ficaram fechadas há muito tempo, como se a pandemia no Brasil não tivesse sido uma das piores do mundo. Estou defendendo uma coisa ou outra, mas essas coisas caminharam juntos. Segundo, qual é o tema que mais mobiliza a imprensa brasileira educacional? O Enem. Por uma razão única. É o único momento de um instrumento público que junta estudantes das escolas públicas e privadas. Este é o ponto da elite brasileira. Eu acho que não entra na campanha, porque a elite brasileira política, econômica e comunicacional não dá a mínima importância para a escola pública. É isso. Obrigado. Vou trazer outra pergunta aqui para a Bruna, é da Maria José Dias de Freitas, ela também nos acompanha remotamente, e ela fala o seguinte: a falta de investimentos do atual governo na área da educação, da ausência de investimento em educação, ciência e tecnologia nos momentos mais críticos da pandemia, nos anos de 2020 e 2021, foram um dos responsáveis pela evasão dos estudantes. Como fazer com que o futuro governante assuma essas pautas de maneira séria e não populista? Primeiro, garantir que esse governante construa políticas de Estado, né? E para isso que existe o movimento estudantil, o movimento educacional, porque o nosso compromisso, primeiro, é denunciar o que está acontecendo na educação, e a gente tem feito isso. Inclusive, mais uma vez, em relação à primeira pergunta, o que hoje mobiliza, de fato, as candidaturas é porque o Brasil está num estado de calamidade democrática. E a questão da fome também. E aí as outras pautas ficam à mercê. Nós não estamos tendo oportunidade de conseguir construir um debate sobre outras questões importantes para o Brasil, porque a questão democrática está sendo colocada em xeque toda hora. Então, isso prejudica diversos setores, né? Existem 3 pontos importantes que sempre estão na boca do brasileiro: educação, saúde e segurança. A gente não consegue discutir esses 3 elementos, mais outros importantes ao Brasil, porque a questão democrática ela está intensamente em debate, todos os dias ameaçada, colocada de forma pejorativa, em xeque, por alguns candidatos. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nesses últimos 4 anos, não só últimos 4 anos, mas esses últimos tempos, o Brasil tem vivido um processo de calamidade na educação. E é um projeto de governo. Eu acho que a nossa reivindicação, enquanto estudante, enquanto movimento educacional, é que nós precisamos, primeiro, criar um plano emergencial da educação. Um plano emergencial que construa a recuperação, que faça uma busca ativa dessa janela de estudantes, que é a maior janela de jovens, acho que todo mundo sabe aqui, nós estamos vivendo na maior janela de jovens no Brasil, exatamente na pior crise econômica. Como está sendo triste ser jovem no Brasil, nessa maior janela, onde o Brasil poderia aproveitar esse boom de jovens que podem produzir para o país, que podem construir o desenvolvimento nacional e não está sendo aproveitado. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa fazer é fazer com que o Estado brasileiro, o governo, junto com o parlamento, junto com outros setores da sociedade, se comprometam com uma estrutura de educação em que a gente consiga recuperar essa geração. Porque se a gente não consegue recuperar essa geração, a gente não vai conseguir fazer, vamos aqui pensar no futuro, daqui a 10 anos, já vão ser outros jovens. E essa geração vai ser uma geração que não vai conseguir dar os resultados necessários para a reconstrução nacional que nós defendemos. Além disso, eu acho que o Estado... Eu acho que a gente ficou tão intrínseco no debate democrático que o primeiro passo que qualquer governo
tenha que fazer uma reestruturação democrática entre os poderes, né? E isso demanda, isso atrasa outros debates também, como a gente tem falado. Então, eu tenho a impressão de que o nosso desafio para o próximo período é garantir uma estrutura em que esses setores mais prejudicados, incluindo a educação, estejam enquanto prioridade. E aí, as elites econômicas brasileiras vão precisar entender que haverá uma mobilização de uma nova geração que vai querer essa resposta, que vai querer oportunidade de emprego, que vai querer oportunidade de entrar no ensino superior. Esses jovens hoje, que estão nas bicicletas de iFood, não sei se eu podia falar, mas nas bicicletas de aplicativo, hoje, que estão subindo e descendo as ladeiras desse país para entregar comida e receber algo que é ínfimo, que é desrespeitoso com essa geração, não pode ser o nosso destino. Então, vai caber de nós, mas vai caber de toda a sociedade o entendimento de que é preciso girar para esses 3 setores e outros setores estratégicos também ao país, para que a gente possa sentar todo mundo na mesa e discutir o que nós vamos querer para a educação, o que nós vamos querer para essa geração. E aí, o que depender da gente, no movimento estudantil, a gente vai precisar se mobilizar bastante para garantir políticas de Estado. Nós não podemos permitir mais só que hajam políticas de governo sem nenhum comprometimento a longo prazo, sem um comprometimento do Estado brasileiro em garantir que esse estudante tenha continuidade ou acesso àquela política pública conquistada, se esse ou outro governo que vier ter que sair, ter que entrar. Isso não pode ser algo dependente. Essas gerações que virão e essa geração presente não pode ser dependente desse processo estrutural que o Brasil vive, infelizmente. Nós temos que mudar esse caminho. E, na minha opinião, como eu sou da UNE, sou presidente da UNE, é sempre a partir da mobilização, a partir da pressão popular, a partir do nosso engajamento, seja nas redes sociais, mas também seja ocupando as ruas, escolas, salas de aula do Brasil. Fiz até um discurso aqui quase de carro-som, mas faz parte. Obrigada pela oportunidade. Aí surgem insights para pautas aí, acho que o pessoal deve estar anotando coisas das últimas falas, já rendem aí para as pautas. Vou trazer uma pergunta agora, Suzana, que é do Rafael Preto Pereira, ele está aqui presencialmente, está acompanhando a gente, e é uma pergunta que é da sua experiência de editora. O que é que não vira pauta e os repórteres sempre insistem em sugerir, em propor como pauta, pensando aí no jornalismo de educação? O que não vira pauta? Eu não sei, mas eu trabalho muito com jovens que estão começando na carreira jornalística, né? O que acontece é que há um vício no tipo de pauta, no tipo de enfoque. Então, em geral, o que se quer discutir vamos discutir, vamos supor, como disse a Bruna, evasão escolar. Mas, então, tem os números aqui, tem os números ali, tem esse programa, tem aquele, são muito parecidas. A gente é um olhar muito de fora e muito, eu diria até um pouco assistencialista, em cima de dados e de especialistas. Eu acho que é esse tipo de... E é normal. O jornalista jovem acha que com aquilo ele vai resolver. Depois que ele colocar no jornal aquilo, vai se abrir, né? Essa vai ser a solução da educação no Brasil. E a gente sabe muito bem que não é, né? Então, outro viés comum e que eu critico é o viés as escolas que deram certo. Então, em geral, são escolas que têm diretores muito engajados, muito competentes e tal, mas aí você faz uma série sobre escolas do Brasil inteiro que tem números incríveis e que tal. Legal, mas são exceções, né? A máquina da educação é gigantesca. O que daquilo ali é replicável? Ou aquele estudante que veio da periferia e está em Harvard, sabe? Então, tem uma redundância em cima desses casos que é legal, as pessoas gostam de ouvir essas histórias, mas são pontos foríssima da curva, né?
Então, o mais interessante é você discutir o que está acontecendo com o grosso dos estudantes e dos professores. E eu acho que falta, inclusive, ouvir os estudantes e os professores, né? Os professores que estão ali lidando no dia a dia e é difícil, né, a gente precisa de autorização, né, muitas vezes das secretarias para entrar nas escolas, para conversar com as pessoas. Eles têm medo de retaliação. Não é uma coisa fácil, não é só porque que a imprensa não quer que não faz. Mas eu acho tempo também, né? Tem todo um esforço bastante diferente. Sim. E, só um adendo dentro do que você falou, que eu acho importante destacar. Você falou uma coisa que eu acho que é ter esse olhar homogêneo, né? Tentar achar que as favelas são todas a mesma coisa, ou os evangélicos são todos a mesma coisa. Ter esse olhar da particularidade ali que sai dos números, né? E que tenta entender de fato com essa essência da reportagem, né? De ir em loco. Acho que isso é interessante destacar, né? Do que você trouxe. Sim, sim. E de um país desse tamanho, né? Como o João falou, tem casos, fica repetindo Sobral até cansar, né? Não é possível que seja o único bom exemplo do país. Então, tem muita coisa aí para ser explorada. Legal. João Marcelo, você falou muito sobre a questão da crise socioeconômica que a gente vive, destacando essa questão da fome. Muitas vezes quem está produzindo reportagem de educação está muito atento ali a dados educacionais, ao debate educacional mais restrito. Você até citou Enem, ou que sejam os indicadores, o IDEB, ou o SAEB, enfim. Está olhando muito para o campo da educação, às vezes até para o debate pedagógico, e se esquece de olhar para outros campos que vão ter reflexo na educação, né? Você citou essa dimensão da fome. Eu queria que você falasse um pouco sobre quais que são esses outros campos ali. Tem discussões fiscais, econômicas, questões de segurança pública, né? O que dá para a gente abrir os olhos ali, que isso tem impacto na educação e, em princípio, não é educação, mas vai afetar também esse universo? Não, ótimo. Deixa eu pegar até um gancho no que Suzana falou, porque acho que ela... Gostei muito de dizer que precisa ouvir mais professores e estudantes, Suzana. Eu concordo. Acho que E eu entendo as dificuldades, sobretudo depois que eu passei a acompanhar mais o trabalho dos jornalistas e a admirar mais do que fugir deles, que eu fugia bastante. Pessoal que sabe, tal. Eu vejo as dificuldades, e eu sei também da intenção de ouvir mais professores e estudantes, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Uma das coisas que eu mais gostaria era ouvir professores com opiniões diferentes, porque senão também a gente categoriza os professores, os estudantes. Acho que visões distintas dos agentes educacionais, estudantes, professores, servidores, podem auxiliar especialistas ou profissionais que trabalham com a área a pensarmos e refletirmos e reagirmos melhor às dores, necessidades e visões efetivamente de quem está lá na ponta, sabe? Porque aí a gente sai da personagem e vira um diálogo correto que ocorre na rede, na universidade. Então, esse queria deixar aqui. Agora, Vitor, sua pergunta, eu primeiro fui buscar aqui um dado sobre o que eu falei antes, só para dar números. Depois que as escolas particulares voltaram às aulas no início de 2021, a cobertura dos jornais dos 20 maiores diários brasileiros sobre as escolas, sobre o fechamento, a suspensão das aulas presenciais, caiu 72%. Só para não parecer que eu estou falando aqui uma coisa que veio da minha cabeça. Essas coisas vocês estão escrevendo. Então, depois, o interesse da imprensa brasileira sobre a educação pública é muito menor, e eu sei que eu estou falando para o público que é convertido, vocês são os convertidos, mas é muito menor, porque a elite brasileira tem pouco interesse. E aí eu vou te responder, Vitor, eu separei aqui um trechinho que eu acho que responde sua pergunta e fala com o que a Bruna tem citado, que é o seguinte. Falamos em democracia, temos aspirações democráticas, sentimentos democráticos.
Suspiramos pela democracia, mas nunca lhe quisemos pagar o preço. O preço da democracia é educação para todos. Educação boa e bastante para todos. A mais difícil, repetimos, das educações. A educação que faz homens livres e virtuosos. E por que não a tivemos? Porque, forçoso em insistir, jamais fizemos da educação o serviço fundamental da República. Esse trechinho é de um discurso do Anísio Teixeira na Assembleia Constituinte do Estado da Bahia, na década de 50. A gente não pagou o preço até hoje. O Góes estava circulando aqui, acabou de escrever um livro sobre os 200 anos da nossa omissão, com exceção do último período, das últimas décadas pós-Constituição, nossa omissão à educação. Então, onde surgir um tema, lá estará a educação ou o efeito da falta dela. Vitor, então, por exemplo, o governo obteve recursos para financiar o Auxílio Brasil agora, o aumento, reduzindo o ICMS de forma abrupta, tirando dinheiro da educação nos estados e municípios. O governo deu isenção fiscal no IPI, no Imposto de Produtos Industrializados. Isso, de novo, tira dinheiro da educação. Boa parte das cirurgias eletivas que estão atrasadas no SUS e que estão muito lentamente começando a ser marcadas, porque não há recursos mais no SUS para fazer esse estoque, porque, tudo bem, a gente colocou um dinheiro extra por vários anos no ápice da pandemia, mas eu tenho um estoque que eu preciso desovar o mais rápido possível. Se eu não colocar mais dinheiro do que a média anual, não vai dar para desovar esse estoque. Boa parte dessas cirurgias, o último levantamento que eu vi era de cerca de 5% delas, tinha a ver com profissionais da educação. Bruna sabe quantos professores precisam fazer cirurgias de cordas vocais, de coluna. Então, onde quer que a gente for olhar, transporte público. Boa parte do problema da educação das escolas brasileiras não terem retomado as aulas mais cedo tem a ver com o fato de que os alunos brasileiros, nas grandes cidades brasileiras, vão para a escola em um transporte público, eles demoram 3 horas para chegar na escola. 2 horas, dependendo. E é diferente, porque aqui tem risco. Não é igual na Europa, que o aluno vai pegar um ônibus, um trem, um metrô e vai chegar rápido na escola e não tem risco à sua segurança imediata. Aqui tem. Então, todos os elementos têm a ver com educação. Se você quiser fazer uma discussão sobre religião, tem a ver com educação. Mas aí é importante a gente entender as longas tendências. Suzana falou aqui, então eu vou lembrar. Em 2008, eu trabalhava no governo de São Paulo. A gente quis fazer uma pesquisa nas escolas brasileiras, nas escolas paulistas, sobre vida sexual, dos estudantes, comportamentos de risco. Na verdade, era uma síntese de uma pesquisa de comportamentos de risco de jovens que a Unesco faz no mundo inteiro, o Ministério da Saúde fazia e tinha interrompido, a gente queria fazer aqui em São Paulo. Os pais, a maioria dos pais das escolas paulistas não permitiu que aquela pesquisa fosse feita em 2008, em São Paulo, porque tocava em temas como consumo de álcool e drogas, sexo fora do casamento, ou sexo na adolescência, em 2008. E aí, voltando aqui para o ponto da Suzana, a escola brasileira, essa aqui é uma afirmação que dói, tá? Mas algumas precisam doer, é o equipamento público mais hermético do serviço brasileiro. Tem uma razão para isso. É bom que as escolas sejam ambientes fechados, protegidos. A escola é um lugar de proteção da infância, dos cidadãos, da cultura nacional. Mas a escola brasileira é tão fechada que é mais fácil qualquer um de nós sair aqui e visitar um presídio do que uma escola pública. Isso é um problema, porque quanto mais essa escola é fechada, menos tem acesso o jornalista,
menos tem acesso à comunidade que está no entorno da escola, e mais aquela escola fica como algo completamente alijado da realidade do local. De novo, eu sei que parte da razão disso tem a ver com a insegurança do Brasil, com problemas, mas nós precisamos de um esforço para tornar as escolas permeáveis à realidade brasileira, para que a gente entenda melhor o que acontece lá dentro e talvez consigamos apoiar mais aquelas pessoas que atuam lá. Ótimo, obrigado. Eu vou fazer uma pergunta à Bruna agora. A gente falou bastante aí de educação e muitas vezes a gente trata pensando em nível nacional, né? Mas temos eleições locais, pensando aí nos governos dos estados e também para o legislativo, né? Queria que você apontasse aí do ponto de vista local, o que você vê como prioridade nesse debate educacional que deveria ou precisaria aparecer mais na imprensa. Olha, eu venho do estado do Amazonas, né? Eu estudei na Universidade do Estado do Amazonas, e lá especificamente a pauta é que a universidade ela é interligada à Zona Franca de Manaus. Portanto, os amazonenses defendem ferrenhamente a Zona Franca como um instrumento muito importante, além de geração de emprego, mas também da garantia do acesso à educação. Dentro do debate da universidade, eu acho que é preciso haver um comprometimento, é preciso haver uma interligação, né? Primeiro, o presidente ou a presidente que assumia o próximo período precisa fazer um pacto federativo, urgente, porque o Brasil está totalmente desfalecido desse instrumento. E, a partir desse pacto federativo, ouvindo governadores, ouvindo as realidades brasileiras, é preciso haver um reequilíbrio do orçamento, né? É preciso que esses estados consigam, e aí a gente puxa sempre a sardinha para a educação, consigam dar viabilidade, dando suporte a um Brasil que ainda é atrasado em relação às universidades públicas, às universidades federais, dar um suporte também nas universidades estaduais, que contribuem bastante com a interiorização do ensino superior. A minha universidade, no estado do Amazonas, é uma das mais interiorizada, a única universidade do estado, é interiorizada e garante o acesso ao ensino superior a um povo que, por muito tempo, foi negado esse acesso. Então, a minha reivindicação seria a minha não, né? Eu acho que de todos os brasileiros seriam, de fato, que houvesse esse pacto para a gente conseguir garantir uma reestruturação e que a gente conseguisse também, ao mesmo tempo, combinar com os estados a partir de cada especificidade. O Brasil é gigantesco, é um território continental e que tem desafios que, quando a gente visita cada estado, a gente percebe que cada realidade ela é importante para essa visão nacional. Antes de olhar especificamente para cada estado, é preciso ver que essas junções de visões se reúnam a partir desse instrumento que eu tenho falado aqui. Então, acho que essa seria uma das principais soluções. Perfeito. Suzana, pensando aí nessa discussão mais local, né, que vantagens que a discussão do jornalismo mais regional traz para debater a educação, pensando aí nos diversos veículos locais das pessoas que trabalham nesses veículos que nos acompanham? Eu acho que a vantagem do jornalismo mais regional é tentar estar mais próximo, né, do seu objeto e tentar trazer essas discussões para dentro, né? Às vezes, os veículos nacionais têm esse viés que nem sempre é bom, de olhar por alto tudo o que está acontecendo. Então, você não se aprofunda em nada. Então, eu acho que o jornalismo regional ajuda muito nisso, né? Em você conseguir trazer as diferentes realidades à luz. E, eventualmente, as pessoas nem se reconhecem, né, nesse que está muito olhando a floresta ali, né, o leitor não se reconhece ali no debate. Né? Posso aproveitar e fazer só um comentário ali em cima do que o João falou sobre que a educação pública não interessa às elites. Eu entendo bem o seu ponto e concordo. Ao mesmo tempo, a educação é sempre a chave
para todos os problemas do Brasil, né? Vocês já repararam. E de A a Z, de qualquer polo onde a pessoa está, ela fala assim, não, a gente vai conseguir, para desenvolver o Brasil, educação, para acabar com a desigualdade, educação, para acabar com o desemprego, educação. Então, vira uma palavra que está vazia no final das contas, né? Ninguém é contra a educação no Brasil, entendeu? Ninguém vai falar que é contra. Agora, e passar desse ponto, né? Perfeito. E queria trazer também do João Marcelo, quais que você acha que são os debates prioritários, pensando aí no nível estadual, no debate eleitoral? Nível estadual? Bom, aí eu acho que tem um elemento, para além daqueles que a gente já citou aqui na primeira resposta da Bruna, que eu acho que é evasão, abandono, mas o tema da reforma do ensino médio, parabenizando, inclusive, a sabatina que a Folha fez com o UOL e o Todos pela Educação semana passada, que o deputado Reginaldo Lopes hoje reforçou aqui, né, no sentido de que o PT, apesar da setorial do PT indicar a revogação da reforma do ensino médio, pelo menos a candidatura do Lula não está defendendo isso. De qualquer maneira, a reforma do ensino médio, novo ensino médio, o ensino médio brasileiro precisa de uma atenção especial dos governadores. Eu não vou aqui defender reforma, anti-reforma, mas essa maior geração de jovens que a gente já teve, como disse a Bruna, é uma geração que daqui 28 anos, gente, olha o tamanho disso, daqui 28 anos, segundo o IBGE, a população brasileira acima de 60 anos vai ser maior que a população brasileira entre 21 e 59. Esse é o tamanho da transformação. Vai ter, traduzindo, vai ter mais gente velha do que adulto em idade antigamente produtiva, né? Obviamente que agora as pessoas vão trabalhar até 70, 75, 80. Mas, ou a gente aproveita agora, né, Bruna, ou a gente vai deixar essas pessoas sem a qualificação, sem a possibilidade de aproveitar oportunidades que lhes sejam oferecidas talvez no futuro, quer pelo acaso, quer por um melhor poder público ou pelo crescimento da economia, porque eles não vão ter essa qualificação que todo mundo critica. Agora, então, acho que esse é um. O outro, me parece que é o tema do regime de colaboração. É como os governos estaduais, que, a despeito das diferenças, têm, em geral, uma capacidade institucional maior do que a média dos municípios brasileiros, né? Que tipo de apoio, porque agora é obrigatório, inclusive, para que eles recebam parte dos recursos do Fundeb, instituir regime de colaboração com os municípios, que tipo de apoio efetivo, construção de um pacto federativo no âmbito do território, eles farão com os municípios. Isso me parece um segundo elemento crucial. E, por fim, eu voltaria ao tema, porque acho que quase todos os estados brasileiros possuem universidades estaduais, e aí eu reclamaria a atenção à assistência estudantil que eu falei, porque perder esses alunos nos quais a gente já investiu tanto, e que já investiram tanto da sua vida, é demasiado. Perfeito, muito obrigado. Gente, o papo está bom, mas está chegando aqui ao final. Vou pedir para os nossos convidados fazerem as considerações finais aqui, bem rapidinho, 1 minutinho, para a gente encerrar aqui e amarrar as últimas ideias. Bruna, por favor. Oi, agora foi. Quero muito agradecer novamente o espaço aqui, todos os jornalistas, meu carinho. Eu fiquei muito feliz na minha entrada na Uni, que eu fui muito bem recebida pelos jornalistas, né? Que todos elucidaram meu nome. Muito obrigada a todos que fizeram isso, por como a primeira mulher negra aí do norte do país a assumir a Uni. E esse desafio que a gente leva do debate educacional, ele é crucial. Então, a gente pede, sempre apela para que o jornalismo brasileiro consiga colocar e ajuda, viu, gente? Vocês sabem o potencial do jornalismo do Brasil, ajudam bastante a localizar os temas no nosso país. E a educação precisa ser um tema primordial para esse próximo período. Quando a gente fala e brinca, né, educação é a chave de tudo, além desse emblema importante, na nossa opinião, ela é de fato. Na nossa opinião, ela é
a transformação, um dos fatores de transformação para o desenvolvimento da nação. Não há uma nação soberana, não há um país soberano sem investimento em educação, sem investimento em ciência e tecnologia e sem garantir que essa nova geração que tem entrado no ensino superior consiga contribuir com o Brasil. É exatamente isso que o Marcelo falou. Nós precisamos fazer com que todo o investimento que o Estado brasileiro fez nessa geração que entrou no ensino superior consiga ser revertido a partir da produção industrial, a partir da produção científica, e que a gente não perca mais uma geração que pode evidenciar o Brasil e garantir a soberania do nosso país. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado. João Marcelo. Eu queria só agradecer, fiquei com medo aqui que tocou um apito aqui, né, Bruno? A gente acho que nunca sabe, assim. Não, de novo agradecer, eu acho que é a segunda vez que eu falo no Congresso da GEDUCA, acompanhei outros, e parabenizar também a organização, os jornalistas que trabalham com educação, por manterem essa pauta que... Imagino que vocês tenham dificuldade com os seus editores, imagino que vocês tenham dificuldades, às vezes, com as fontes, peço desculpas, mas muitas vezes com os dados. E aí minha última palavra seria uma palavra de sabedor de que vocês serão essas pessoas, de levar cautela aos veículos onde trabalham para a divulgação do IDEB na sexta-feira. O IDEB se refere a um período excepcional da sociedade, do mundo, a pandemia, excepcional na educação. Esses resultados, a gente já sabe uma parte dos resultados, porque já estão disponíveis, e mostram que os dados de fluxo são muito artificiais, mas os dados de rendimento, por favor, lembrem-se que houve uma pandemia, porque hoje a maior parte das pessoas esquece que havia 1.000 pessoas morrendo todos os dias, 1.500 pessoas morrendo todos os dias, 2.000 pessoas morrendo todos os dias, e parte do porquê as aulas não voltaram antes, não estou aqui defendendo que tivesse voltado mais cedo ou mais tarde, estou dizendo, isso aconteceu no Brasil. Esta geração não está perdida, seja lá quais forem os resultados do IDEB, divulgados na sexta-feira. Então, por favor, um pouco de cautela, porque de crise, banho de água fria e problema, a gente já está cheio. A gente não precisa de mais uma marca sobre essa geração que torne sua vida ainda mais difícil daqui em diante. Obrigado. Obrigado. Suzana, para a gente encerrar. Eu também queria agradecer aí o convite, deixar uma palavra aí de incentivo para quem estiver começando no jornalismo. Entre outros problemas, esse governo que a gente tem é um inimigo da profissão, faz de tudo para diminuir, para destratar, desencorajar a imprensa, sobretudo as mulheres. Então, eu acho que é nesses momentos que a imprensa é ainda mais importante, e é preciso respirar fundo e continuar. Obrigada. Maravilha. Agradeço a todos por nos assistirem e continuem acompanhando a programação. Muito obrigado.